A paz do Senhor para você, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo a palavrinha para vocês, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Acredito que eu venha falar com alguém. E se eu falar, se Deus falar através de mim, apenas com uma pessoa, para mim, a noite já é ganha. A noite já é ganha. Em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo o livro de Gênesis para vocês. Capítulo 24, versículo 11 ao 16. Que fala uma esposa para Isaac. Isaac era filho de Abraão e Sara. E Abraão já estava chegando à sua idade, já estava bem velhinho. E ele estava querendo que Isaac tivesse uma esposa, e que não era da terra onde ele se encontrava, e sim da terra no qual onde ele saiu da parentela dele. E ele tinha um servo que era muito fiel a ele e que já trabalhava para ele há muitos anos. E ele pediu que esse servo fosse até a cidade dele e encontrasse uma esposa para Isaac. Mas ele não gostaria que Isaac voltasse lá. Então ele pediu a esse servo de confiança que fizesse isso, e ele pediu para que esse servo fizesse um juramento, e esse servo fez. E o que me chamou a atenção nessa palavra que eu vou ler agora é como é bom a gente apresentar as coisas a Deus. Essa é a palavra de hoje. Como é bom a gente apresentar as nossas coisas a Deus e chamar Ele em primeiro lugar e confiar nele. Foi isso que esse servo fez. Apresentou a sua viagem e o propósito no qual Abraão tinha confiado a ele nas mãos de Deus. E aquilo que a gente apresenta a Deus e coloca nas mãos dele, a gente só tende a ganhar com isso. Só que muitas vezes a gente esquece disso. Por isso que as coisas tendem a dar errado nas nossas vidas. Mas que a nossa confiança, que a nossa esperança venha estar no Pai a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler para vocês. Gênesis, capítulo 24, versículo 11 ao 16, que diz assim: E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: O Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Então, o servo de Abraão, ele pediu a Deus que Deus desse um bom encontro para ele, que ele viesse encontrar uma boa mulher para Isaac. Então ele apresentou naquele momento que Deus marcasse um bom encontro, que Deus fizesse um bom encontro. Ele colocou aquela missão no qual Abraão pediu a ele nas mãos de Deus. Ele confiou em Deus, ele pediu: Meu senhor Abraão, dai-me o Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água.
as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos seus camelos. Esta seja quem designaste a teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. O senhor de Abraão, ele pediu que Deus desse um sinal, que ele disse que a moça que viesse beber água ali naquele lugar, que no caso o Senhor designasse para Isaque, ela oferecesse tanto água para ele como para os camelos dele. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betineu, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ele de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Então, assim como aquele servo tinha falado para Deus, pediu um sinal para Deus, assim Deus fez. Então, antes dele sair daquela terra, ele apresentou a Deus, ele confiou no Deus de Abraão, ele pediu ao Deus de Abraão que estivesse com ele, que marcasse um encontro bom, e foi bom mesmo. Rebeca não era qualquer pessoa, Rebeca não era qualquer mulher. Parecia que Deus já estava aguardando Rebeca para Isaque. Rebeca não tinha sido conhecida por nenhum outro homem, muito bonita, muito bondosa. Não pensou só no homem, mas pensou nos camelos, nos animais dele. E era uma mulher de bom coração. Então, que a gente venha apresentar a nossa vida a Deus, que a gente venha confiar em Deus, porque Ele vai marcar um bom encontro. Um bom encontro. Às vezes a gente está tão cansada, tão exausta. A gente já passou por tantas coisas, por tantas experiências, que talvez essas experiências tenham matado os nossos sonhos, as nossas vontades, e talvez a gente ache que não vai viver mais algo bom, não vai encontrar alguém legal, bacana, que nos faça feliz. Faz com que até que a gente desacredite, porque talvez quantas vezes você já apostou em algo, confiou e acreditou, e quando chegou um pouco mais lá na frente viu que não era aquilo, e mais uma vez se decepcionou e acha hoje que não pode viver algo bom ainda da parte de Deus. Acredite, assim como Ele ressuscita morto, Ele vai ressuscitar os sonhos que tá morto aí, mas não na hora errada, na hora certa. Ele ressuscita morto, Ele ressuscita tudo que tá morto e traz a vida para você viver algo extraordinário com Ele. E você, Jó, ele tinha construído a vida dele, ele vivia muito bem, ele tinha as fazendas, a esposa, a família, tudo.
Já na idade, ele tinha construído tudo. Imagina, ele tinha construído tudo, chegou à idade pensando que ia descansar e depois ia falecer, mas chegou a enfermidade, chegou a dor por permissão de Deus, chegou tudo isso. Tudo que Abraão tinha conquistado, tinha levantado, estava vivendo, por um momento se foi. Ele já na idade se foi. Aquele homem, ele imaginava que agora ia descansar. Já tinha construído tudo. Já estava na idade. E de repente sucedeu tantas coisas e tudo foi por algo abaixo. Talvez você chegou a construir muita coisa. Chegou a construir muitas coisas. E quando você achava que tudo ia bem, que finalmente você tinha realizado o seu sonho e que agora ia descansar, ia realizar até outro, estava tudo bem, tudo em paz. E finalmente eu ganhei isso. Então, finalmente, eu acredito que Jó, ele viu para tudo que conquistou e aproveitar e descansar. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas a fé de Jó era tão grande, a confiança em Deus era tão grande, que ele não desistiu. Mesmo na dor, ele orava pelos amigos. Ele disse, do ventre eu vim e o Senhor me deu tudo, então eu vou voltar e pode me tirar tudo. E ele tinha perdido tudo. Só que quando Deus tem propósito na nossa vida, nunca é tarde para ser feliz. E o amanhã pode ser tudo diferente. Amanhã pode ser tudo diferente. E quando Jó estava achando que era já o fim dele, Deus já tinha um propósito escrito lá. Eu acho que ele olhou para a idade dele, é tipo morrer mesmo, acabar. Já deu o que tinha de dar, recomeçar na minha idade. Recomeçar na minha idade é algo muito difícil, mas não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Para nós sim, para Deus não. E Deus trabalha em lugares que a gente não imagina e nem pensa. Pois, quando Jó achou que era o fim, que estava acabando, Deus lá do céu estava dizendo que existia um novo começo. E Deus foi lá, acrescentou mais anos de vida a Jó, para ele viver as maravilhas que Deus estava preparando para ele novamente. Deu a saúde dele novamente, fechou a cova dele e deu tudo em dobro. Se antes ele tinha e foi destruído, Deus já estava devolvendo tudo em dobro. Tudo em dobro. Então imagina aí se Jó tivesse desistido de Deus, da fé dele, desistido de tudo. Se ele tivesse olhado para as circunstâncias, ele não iria viver essa dupla honra. Então não importa onde você esteja agora, a sua idade, as circunstâncias, acredite que existe um Deus que trabalha no impossível, que realiza sonhos, que ressuscita sonhos, vontades. Talvez você se encontra interiormente morta, com seus sentimentos mortos, sem vontade nenhuma, vivendo por viver, sem nenhuma emoção, sem nenhum afeto, achando que nada vai mais acontecer. Mas acredite, na hora certa ele vai ressuscitar tudo aquilo que está morto e você viverá uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que as circunstâncias não venham te parar, que as palavras contrárias não venham te parar, que a tua idade
que tua enfermidade, que tua dor, nada venha te parar, que a última palavra seja de Deus. Ele ressuscita sonhos, ele transforma água em vinho. Então, digamos, se você está numa situação ruim agora, ele pode transformar isso da água, fazer essa da água sem sabor, sem cor, uma vida sem sabor, sem cor, e colocar cor e sabor. E ainda você se saborear e viver algo extraordinário. Que só Deus venha te parar e ninguém mais. Tá certo? E Sara também já era uma mulher que achava que não ia acontecer mais nada, que o sonho dela não iria se realizar. Mas Deus, ele ainda realiza sonhos, mas na hora certa. E geralmente é quando menos a gente imagina, quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera, acha verdadeiramente que não vai mais dar nada, que é o fim, e que ali acabou, igual H no deserto. Ela achava, ela via um cenário de morte, ela fachou o filho dela para um lugar e foi para outro, achando que iriam falecer, que iriam morrer. Olhava para um lado, olhava para o outro, só deserto. Deserto, sinônimo de que não existe ninguém, não existe nada. E ela olhou na sua volta e percebeu, entendeu que aquela situação dela não iria mudar, que não ia aparecer ninguém para ajudar e que ela iria falecer com o filho dela. Mas quando Deus tem propósito na sua vida, aí você para e pensa: mas Susana, será que Deus tem propósito na minha vida? Lógico que sim. Lógico, certeza, tem sim. Você acha que chegou até aqui, até então, foi por você? Pelas suas forças, pelo seu entendimento, pela sua coragem, pela sua força? Não, você chegou até aqui porque Ele quis, é Ele que vem te sustentando. E Ele ainda não permitiu o fim, é porque tem propósito sim. Tem propósito sim. Tá certo? Pode crer nas promessas dele. Em Eclesiastes 3 diz assim: abaixo dos céus existe um propósito para cada coisa e um tempo para cada coisa acontecer. Um tempo determinado para cada coisa acontecer. Então, fique em paz. Enquanto você não conquista aquilo que você quer e que talvez ainda não chegou nas suas mãos, vá vivendo outras coisas. Vá vivendo outras coisas e deixa Deus trabalhar. Vai recebendo e cuidando daquilo que Ele já está te dando. Seja um filho, seja uma família, seja um trabalho, seja algo da igreja, por você. Vá fazendo. E deixa Ele resolver aquilo que você não pode fazer. Aquilo que a gente não pode fazer, deixa na mão de Deus. E vamos fazer aquilo que a gente pode. Vamos continuar, vamos seguindo. Porque quando você menos esperar, a promessa bate na tua porta. E Ele costuma fazer isso só para mostrar que nem a gente, nem eu, nem você, nem nada, é Ele mesmo. Tá certo? Não é fácil confiar e acreditar naquilo que a gente não vê, não está vendo. E às vezes a circunstância vai tudo contrário. Tudo parece uma coisa,
geralmente aquilo que a gente mais quer, mais almeja, aquele sonho, parece que vai tudo o contrário. O contrário. Um exemplo para que você entenda o que eu estou falando. Digamos, o seu sonho, igual de Sara, seja de ser mãe. De ser mãe. A idade já está chegando, só exemplo, a idade já está chegando. Talvez você nem tenha namorado ainda, nem esposo, nem a pessoa adequada não apareceu. Talvez o médico deu um diagnóstico que você não pode engravidar, mesmo você sendo jovem ou já com idade, tem aí uma esterilidade, não sei o que. Deixa eu contar uma coisa, eu ainda não sou mãe, eu tenho 40 anos. Aí, mais ou menos um ano atrás, ano passado, eu estava tomando anticoncepcional e porque eu estava com uma pessoa e eu estava tomando anticoncepcional e acabou o namoro com essa pessoa e minha menstruação não veio, passou um ano mais ou menos sem vir, minha menstruação não veio. Aí o que? Eu tava com 39 anos, fui nos médicos fazer exame, tudo funcionando bem, isso nunca tinha me acontecido, nunca. Tudo funcionando bem, eu adoeci, fiz tratamento hormonal, mesmo o médico dizendo que tava tudo ok, mas ele passou um hormônio para ver se a menstruação descia e nada, terminei o medicamento e nada. E eu tava doente também com outras coisas. E eu cheguei num momento da minha vida que além de eu estar doente, com 39 anos, sem nada, sem ninguém, e sem menstruar. E eu dizia, meu pai, meu sonho de mãe acabou por aqui. Eu já tinha até falado com minha mãe. Meu sonho de mãe acabou por aqui. E o médico, como não tinha visto nada, tu tinha tomado remédio e nada aconteceu. Ele disse, Suzana, possivelmente você deve estar na menopausa. Mesmo os exames não dizendo isso, mas ele achou que poderia ser. Eu disse, tô chegando aos 40, mais ou menos isso. E eu fiquei um pouquinho triste, porque eu tava vendo um sonho indo para trás, assim. Mas sempre com fé na palavra, esperando. E aquilo, eu digo, não, Deus falou que eu ia ser mãe. Deus falou que eu ia ser mãe. E como tudo isso pode estar acontecendo. Tá indo pelo avesso. O negócio tá tudo errado, tá tudo... Enfim, eu já tinha desistido de tratamento, de tudo. E eu aceitei e fiquei na minha, mas sempre com aquela coisa no meu coração, meio que assim, mas fazer o quê, né? Aí um dia, depois de meses, achando que já tinha nem absorvente, eu ligava mais de comprar, nem nada. Minha mãe já tá na menopausa, eu vivo com meus pais. E, enfim, tinha deixado pra lá. Meio assim, mas... Aí eu me lembro que um dia eu fui no banheiro. Você que é mulher me entende, né? Eu fui no banheiro, quando eu vi, me surpreendi. Eu fiquei tão feliz.
Tão feliz, tão feliz, tão feliz. Porque era como se Deus dissesse assim: ainda não é o fim, ainda não é o fim. E até hoje eu tô aqui, né? Tudo direitinho, tudo. Mas enfim, sem nada, sem ninguém até o momento. E hoje mais ainda, que eu quero seguir os passos direitinho com Jesus. Então, aí que as coisas se tornaram mais difíceis. Mas eu falei esses dias que nada fácil presta, né? E que tudo tem um preço, existe uma cruz, mas que a gente tem que confiar. Eu nunca parei de confiar, embora que eu não estivesse entendendo as coisas. Ainda não sou mãe, viu, minha gente? Ainda não sou, mas eu não consigo ver diferente. Mesmo se minha menstruação não tivesse voltado, tem algo aqui dentro que minha fé na palavra, sempre eu olho para Sara. Então, se Deus trabalha em terra estéril, então no meu pensamento, né, quando eu estava sem menstruar, eu estava na minha tudo, mas eu continuei confiando porque eu olhava para Sara. Se Deus trabalha em terra estéril, não é uma menstruação que vai dizer que não. Então sempre eu segui, mesmo não entendendo as coisas, meio tudo indo ao contrário, e até hoje ainda vai meio que o contrário das promessas que ele me falou, tá indo meio que o contrário, mas eu permaneço confiante nele. Muitas vitórias já foram ganhas, muitas vitórias, e a gente tem que confiar e crer e olhar para os profetas, olhar para as mulheres de fé, os homens de fé da palavra, porque Deus geralmente ele trabalha em terra estéril, em deserto, quando ninguém acha que aquilo vai acontecer na sua vida, porque não vê você com nada e com ninguém. Tipo ela, acontecer com ela. Ela já está em tal idade, entendeu? Então Deus trabalha nessa terra quando ninguém dá nada, que não divide a glória dele com ninguém. Quando ninguém dá nada, ninguém pensa nada. Então, quando eu estava na faculdade, que eu cursava serviço social na faculdade, como meu pai trabalhava fora, viajando, negócio de empresa. Então, eu estudava na capital e meus pais sempre estavam viajando. Morava na capital e sempre meus pais viajando em outros lugares. Então, quando eu não estava com uma folguinha na faculdade, ou eu pulava para estar com meus pais em outras cidades, ou vinha para a nossa cidade que tinha uma casa fixa. Então, sempre eu estava viajando e na faculdade, viajando na faculdade. Era conhecida como aluna turista. Aluna turista. Mas ninguém sabia de nada, só julgava, falava besteira. E não davam nada por mim, não davam nada, ficava falando besteira. E eu sempre assistindo as aulas, fazendo as provas, enfim, tudo. Mas quando tinha um tempinho, eu ia ver meus pais ou vinha para minha cidade natal. E a turma parece que tinha 64 pessoas, 68 mais ou menos. E ninguém dava nada. E eu tranquila, fazendo as viagens, estudando, fazendo prova, tudo. E na minha tranquila, nem questionava nada. Nunca procurei ninguém para falar. E é isso. Sabe quem foi a primeira pessoa a trabalhar da minha sala? Eu. Eu fui a primeira pessoa a trabalhar. Foi a primeira pessoa a ter oportunidade. Quando eu comecei a trabalhar num CRAS. O primeiro CRAS dessa cidade, um CRAS novo. Eu fui a primeira assistente social desse CRAS. Eu quem
abrir as portas e até hoje eu não parei, até fora do país eu trabalhei. Quando eu estava aqui, estava trabalhando e sempre trabalhei. Tive a primeira oportunidade e trabalhei fora do país. Foi uma das minhas melhores experiências num grande hospital, no qual eu nunca imaginei, nunca. E eu fui parar aí. E não continuei porque me divorciei e vim, mas eu quem pedi para sair. E hoje meu diploma, ele é todo coisado atrás. E é isso. E se eu tivesse continuado hoje, eu estaria trabalhando lá fora. Então, não se importe com as palavras contrárias. Não se importe com nada. Confie num Deus que conhece você como ninguém, que esquadrinha o seu coração, que não vai pela aparência e te conhece, sabe muito bem porque te chamou e tudo. E não ligue se o cenário é totalmente o contrário daquilo que Deus te prometeu. Que isso não faça você desistir, porque amanhã pode ser tudo diferente. Eu também tive muito doente, um momento da minha vida, muito doente, que eu achei que também era o meu fim. E que ali não iria, dali em diante não ia acontecer mais nada. Meu diploma ia ficar bem guardado na gaveta, porque para mim eu não iria mais nem trabalhar e nem fazer nada. Eu estava vendo tudo como H. Era um cenário completamente de morte, de dor, de tudo, e que eu considerava ser o fim. E quando eu menos imaginei, as coisas começaram a acontecer de uma forma que eu me curei, o trabalho apareceu e com os dias eu já estava trabalhando e aquele cenário de morte, de dor, de tudo, tinha passado assim como uma tempestade. E Deus mais uma vez tinha me levantado, tinha me sustentado e tinha mandado eu seguir. Então, não desista. Não desista, porque amanhã pode ser tudo diferente. Teve um momento da minha vida que eu achei que não, que nada ia mudar, que nada ia acontecer e que ali era o fim. Eu não estava vendo nada mais de bom, eu não estava vendo mais nada acontecer, as águas paralisadas, eu não via nada. Mas diz a palavra que Deus já sabe o futuro, né? E Ele não me deixou falecer. Assim como fez na vida de Jó, porque Ele tinha algo guardado lá na frente para mim, que eu ainda não sabia e não conseguia ver nem enxergar mais. Mas Ele sim. E por isso que Ele permitiu eu continuar, estar bem, estar de pé e estar onde eu estou hoje. Acredite que um dia eu cheguei num nível de sobrar só eu e minha mãe e nem tinha nada para oferecer para minha mãe. Eu cheguei um nível a tomar 6 medicamentos controlados, de estar assim com a cabeça dormindo, caindo, e minha mãe está do meu lado. E eu não consegui falar com ela nada. Eu sabia que ela estava do meu lado, mas eu não podia fazer nada. Eu não tinha forças para nada. A única coisa que eu estava dando para ela era meu sono. Porque eu não conseguia fazer nada, falar nada, não conseguia nada. Eu não sei nem o que estava acontecendo naquele momento comigo. Eu sabia que ela estava do meu lado. E como um passe de mágica, assim, uma coisa... Ali para mim eu não... E
E sei lá, me pergunto como tudo aconteceu depois, que eu não sei. Eu sei que as coisas foram mudando, foi mudando, foi mudando. E hoje, como eu estou, comparado àquele tempo. Hoje eu não tomo mais nada, mais nada. Estou trabalhando, estou vivendo e conhecendo ainda mais o poder de Deus, de Jesus na minha vida e do que Ele é capaz de fazer. Realmente Ele ressuscita morto. Um dia eu estava morta. Realmente Ele ressuscita morto, Ele ressuscita sonho, Ele transforma realmente água em vinho. Porque onde eu estava e de onde Ele me tirou, me pergunte como foi o processo e o percurso, que eu só me lembro como eu estava e como eu estou hoje. Mas o processo, eu não sei contar direito. Eu só sei que hoje eu estou bem, não tomo mais nada. E tudo aquilo que antes eu estava sentindo, todas as vontades que eu estava sentindo, se foi. E Ele me deu a vida novamente, mudou minha vida. Então, será que uma gravidez, será que uma família, um bom marido, será que Ele não pode fazer isso por mim, por você ou qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Pode sim. Pode sim. Não existe nada impossível para Deus. Tá certo? Então, que você fique com essa palavrinha de hoje, em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei para quem eu falei hoje, mas eu acredito que eu falei com alguém, e que em nome do Senhor Jesus, se ela estava pensando em desistir, que através da minha vida, da palavra do Senhor Jesus, ela nunca mais pense isso, tá certo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau.